E o que Deus condena muito em Isaías, no verso 17, por exemplo, é o comer carne de porco. Porque a carne de porco ela não é lícita para se comer. Aqui diz no verso 17 uma coisa muito pesada até. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Ou seja, quem come carne de porco está comendo por tabela rato. Deus considera a mesma coisa, porque são carnes imundas. E diz que o indivíduo vai ser destruído, por quê? Porque ao comer alimentos imundos está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui comendo chima com rato, né? Esse aqui é rato. Rato, está comendo. E aqui no campo, é África. Passamos mal, não temos alimento, comemos esse rato aqui, por não ter alimento. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui são os meus irmãos, estamos aqui junto comendo. Esse está aqui mesmo. Esse aqui é prato de rato. Está comendo. Finalmente, depois de vagar no deserto, vou comer. Nananina não, Ellen White. Ah, Jesus purificou tudo. Não interessa, animal imundo. E Isaías aqui, 65, 13 e 4, tem um texto mais forte ainda. Muitos dizem assim, não, as leis dietéticas de Deus foram abolidas. Queridos, Cristo veio na cruz para salvar pecadores, não para purificar porcos. Ô louco, o bicho é bravo. Pula seca, pula seca. Desgraça, botou a cabeça lá. Pato é o coelho. É o pato. É o coelho. Pato sujo. É o coelho. Pato imundo. Ellen White diz que é o coelho, que é o animal imundo. Então vou comer. Então Isaías 65, 13 e 4 afirma: povo que de contínuo me irrita abertamente. Como que essas pessoas irritavam a Deus? Preste atenção. Sacrificando em jardins, cometendo idolatria e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que mora entre as sepulturas, passa noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus fica totalmente irritado com a pessoa que come alimentos imundos, porque o corpo é o santuário do Espírito Santo, é a morada dele. Então, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, se esse corpo é a morada do Espírito Santo, ele quer morar num lugar limpo. Nenhum ser humano gosta de morar numa casa suja, um ser humano normal, muito menos Deus. Mentira! Você perguntou se o cristão poderia comer carne de porco. Sim, nada impede que o cristão coma carne de porco e derivados, além de peixes, de pele de couro, crustáceos como camarão, outros animais. Tudo isso era proibido na lei dada a Moisés. Mas as coisas que foram escritas no Antigo Testamento, inclusive na lei dada aos israelitas, eram figuras ou sombras de coisas ainda futuras. E nesse tempo atual da igreja, nós assistimos de camarote as sombras transformadas na coisa real, na realidade. A lei dada a Moisés não se limitava aos 10 mandamentos, porém incluía centenas de ordenanças, acho que mais de 300 ordenanças, que são encontradas ali nos escritos de Moisés. Cada mandamento daquele, cada ordenança, cada oferenda, era uma figura ou sombra que nos falava de Cristo, e cada sacrifício apontava para o sangue que um dia seria derramado na cruz para a glória de Deus e a salvação do pecador. O tabernáculo, aquela grande tenda que Deus ordenou como lugar de adoração dos hebreus no deserto, era também uma figura de Cristo, bem como seus utensílios e até mesmo o véu, a grande cortina que impedia o acesso ao Santo dos Santos, que era uma figura da presença de Deus. É disto que fala a carta aos hebreus, ao mencionar o véu do templo rasgado no momento da morte de Jesus. Lá diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, versículo 19. Arão, que era irmão de Moisés, era uma figura do sacerdócio de Cristo intercedendo por nós junto a Deus. Cada detalhe das vestes de Arão e do seu ministério apontava para o caráter e ministério de Jesus, como nosso sumo sacerdote. Mas não era apenas essas coisas que Deus mandou construir, fazer ou vestir, que serviam de sombras, mas até os próprios princípios dietéticos, da dieta dos hebreus, que também tinham seu significado. E é aí que entra a carne de porco que os israelitas eram proibidos de consumir. Não só o porco, mas muitos animais, peixes, insetos, crustáceos, aves. A lista inteira você encontra nos capítulos 11 de Levítico e 14 de Deuteronômio. As restrições alimentares serviam para indicar que o povo de Deus devia ser separado da contaminação, porque cada um desses animais representava a impureza em algum sentido deles. Agora acelere o filme até o Novo Testamento. E quando você chegar no período da igreja, você vai perceber que essas coisas caducaram. Os animais impuros também representavam os gentios, com quem os judeus não deviam se misturar. Todavia, quando o Espírito de Deus fundou a igreja, fazendo de ambos um só, não fazia mais sentido ficar colecionando sombras ou figuras que já tinham caducado. Um pouco antes dos gentios serem recebidos no corpo de Cristo, que é a igreja, esses gentios representados na pessoa do centurião Cornélio e dos seus familiares e amigos, Pedro teve uma visão. Está descrito assim: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Ou seja, os gentios, Cornélio e os seus amigos, seus parentes, vinham vindo, ou aqueles enviados por Cornélio vinham vindo, para falar com Pedro. E enquanto isso, o que Deus estava fazendo? Além de Deus estar trazendo Cornélio para ouvir o evangelho da boca de Pedro, Deus estava preparando Pedro, porque Pedro era um judeu, ele não ia falar com gentios, comer com gentios, entrar na casa de um gentio. Então Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Aquela coisa descendo assim. E nesse lençol havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, tudo misturado. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Atos 10, de 9 a 16. Aqui não era o próprio Deus ordenando que Pedro comesse animais que na lei jamais poderiam ser consumidos por um judeu. Mas como é que Deus muda assim de ideia? Porque Ele é Deus. Você nunca reparou nas palavras de Jesus, o autor da lei, nos evangelhos, quando ele dizia assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 5 tem várias vezes. Ali ele estava revogando vários pontos da lei, porque tinha autoridade para fazer isso. Um cristão que hoje queira viver segundo os mandamentos da lei mosaica é como um tolo que guarda ainda na sua carteira cédulas de cruzeiro e cruzados, achando que elas podem valer alguma coisa, que ele vai poder comprar alguma coisa com elas. Mais tarde, com um número maior de gentios sendo acrescentados à igreja, surgiram dúvidas realmente quanto ao que poderiam ou não comer. E então congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar?
Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos e da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Só isso. Atos 15, de 6 a 20. Nada mais de todos aqueles animais impuros da lei. Portanto, se você está ligado a alguma religião que tenta aplicar hoje os preceitos dietéticos, como a proibição de se comer carne de porco, e outras leis do Antigo Testamento, como guardar o sábado, por exemplo, saiba que isso nada mais é do que ir na contramão do que Deus determinou. Essa determinação foi primeiro para Pedro, na sua visão, depois pelo Espírito Santo, que falou por boca de Pedro e Tiago nesse evento em Jerusalém. Os líderes de religiões legalistas, sabatistas, judaizantes, nada mais são do que uma versão moderna dos fariseus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar, fala Pedro em Atos 15, 10. É por isso, por essas e outras razões, que eu costumo dizer que todo legalista é um hipócrita. Pois foi assim que Jesus definiu os fariseus do seu tempo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, versículos 7 ao 9.